noite a todos e a todas. Com muita alegria, mas também com muita dimensão do peso e da responsabilidade histórica daquilo que hoje nós estamos fazendo aqui na cidade de Porto Alegre. Eu cumprimento os camaradas com a graça e a paz do Evangelho da salvação daquele que nós, digo nós, quando falo, me refiro à frente de evangélicos, cremos, mas também sabemos de que, por vontade divina, como o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, como bem disse nossa amiga e companheira Alda aqui, a nossa luta é pela vida abundante, ela nos une, nos unifica, e é esse o sentido de hoje nós estamos aqui também. Eu queria começar falando sobre a questão central daquilo que ele nos traz aqui, pelo menos da perspectiva do nosso conjunto social, daquilo que nós militamos na vida. É fato, todos sabemos, em que pese haja uma negação muito enraigada na nossa sociedade, de que nós sofremos um golpe de Estado e que esse golpe de Estado ele está em curso. Ele não é um golpe de Estado que tenha terminado ou se concluído e só será o dia que for derrotado. Caso contrário, viveremos em permanente estado de exceção, em permanente estado de insegurança jurídica, em permanente estado de insegurança democrática e do exercício das liberdades plenas garantidas a todos nós pela Carta de 88, em que pese também reconheçamos a fragilidade desta Carta, né? Mas ela é o que nós temos, e a ela nós temos que nos agarrar como tábua da salvação, para que só a partir do aprimoramento dela, ou então do consenso social democrático, a gente a supere. Mas superar jamais pode estar relacionado com retrocesso, com retirada de direitos, com subversão da verdade, da justiça. Essas coisas são, a nosso entendimento, coisas que estão num polo diferente um do outro. Não há como você falar de democracia subvertendo, né, Rose, o direito das pessoas. Não há como você falar de democracia num Brasil no século XXI, quando uma presidenta eleita, aliás, reeleita, né, é apeada do poder, não porque nós estamos dizendo, ou porque nós cremos nisso de todo o nosso coração, mas porque a verdade está aí, é assim, e há a confissão dos golpistas de que a Dilma sofreu um golpe. Só que a Dilma sofreu um golpe não é o PT, as organizações de esquerda, a classe trabalhadora meramente do ponto de vista clássico do conceito que está sendo aviltada. A violência que é inclusive e talvez até muito mais com aqueles que deram em certa medida sustentação a esse processo de construção social do golpe, porque engana-se, pelo menos também ao nosso entendimento, aqueles que acham que o golpe foi do dia para a noite. O golpe vem sendo construído desde que o Lula assumiu a presidência da República no ano de 2003. De lá para cá há uma construção social para desconstruir o projeto político popular, humanista, igualitário, de construção de dignidade, de perspectiva não só de futuro, mas de perspectiva sobretudo de presente, porque eu me recordo, eu me criei, eu sou filho de uma mãe que me deixou, né, para uma cuidadora quando eu tinha 9 dias de idade. Eu sou adotado, então eu sou filho, a família que me adotou
é uma família de trabalhadores, muito pobres. A minha mãe até hoje é analfabeta, meu pai nasceu e morreu analfabeto. Então, eu sou entre 8, 9 irmãos comigo, e nós sabemos bem a dureza da vida. A minha mãe conta até hoje a história de que, para ela comprar o chãozinho que a gente tem, que a gente construiu uma casa, ela ficou 4 anos praticamente morando no terreno com uma barraca, com os filhos no colo e comendo arroz e feijão para conseguir pagar o negócio, ainda contra a vontade do meu pai, que dizia: não faz isso, como é capaz, não tem condição de comprar uma casa. E depois a sociedade ainda tem a cara de pau de entronizar o homem como se ele fosse o centro da verdade, do poder e, né, da manifestação do saber, equivocadamente, obviamente. Então, bueno, a partir disso, a partir dessa reflexão, que nós acreditamos que não há como negociar com uma sociedade, ou aliás, parte dessa sociedade, que não reúne sequer as mínimas condições de respeito, não reúne sequer as mínimas condições de dignidade, porque hoje a gente abre liga a TV, abre os jornais, abre os sites, e a gente vê a cara, a tranquilidade, sei lá, a disfarçatez, o cinismo com que eles confessam que não, nós demos um golpe na presidenta Dilma porque ela não quis se render ao esquemão colocado no Brasil, né, porque ela não quis permitir mais que a gente continuasse indicando as mesmas pessoas para os mesmos cargos, negociando as mesmas propinas. Aí nós resolvemos tirar ela, porque afinal de contas, imagina, ela é um estorvo, né? Imagina no Brasil, um país do século XXI, nós ter uma pessoa que saiu dos porões da ditadura, que não entregou nenhum companheiro, nenhuma companheira, apesar de ter tomado choque na vagina, né? Nunca traiu o seu ideal, a sua dignidade, a retidão, aquilo que todo mundo aqui aprende em casa, né? Porque todo mundo aprende quando é menino e menina, filho, filha, que tem que ser correto, tem que ter dignidade, tem que ter caráter, tem que falar a verdade. A Dilma simplesmente é isso. A gente vê ela hoje andando por onde ela anda no mundo, ela é simples, verdadeira, não deve nada para ninguém e foi retirada do poder por isso, por uma classe de bandidos, né? Que o Código Penal qualifica como agora não é mais quadrilha, agora é associação criminosa, ou seja, um conjunto de 3 ou mais pessoas se reúnem para cometer determinado crime, é uma associação criminosa. E é essa associação criminosa que está dirigindo a vida dos trabalhadores, das trabalhadoras e inclusive dos rentistas, daquelas pessoas que se reúnem nos seus fóruns de discussão da alta sociedade para falar da moral, dos bons costumes, atolados no que tem de pior na política brasileira e mundial. Não dá para esquecer também, e aí eu quero caminhar já para afunilar a minha fala para o encerramento, de que o Brasil, indiscutivelmente, dialogando com o que ela colocou aqui antes, o Brasil caminhava para se consolidar como uma das 5 potências mundiais, economicamente falando. Para além disso, o Brasil dirigia praticamente, né, tinha um papel de protagonismo muito grande, o BRICS, que é um pensamento de organização socioeconômico e político mundial de cunho multipolar. Ou seja, você tem um conjunto de países no mundo inteiro, de diversos cantos do mundo, que cooperam para o desenvolvimento da sociedade, da humanidade, de uma forma a respeitar, em primeiro lugar, a dignidade do ser humano. Ou seja, o BRICS estava construindo um banco que ia emprestar dinheiro para Angola, digamos, se desenvolver, ou para o Chile se desenvolver, mas só queria de volta aquilo que emprestou, não queria o resto das gerações do país trabalhando para que pague para nós, porque nós fizemos o favor de emprestar lá 50 milhões de dólares. Então a presidenta Dilma foi afastada porque coordenava também, e o Brasil é estratégico nessa construção política mundial, um bloco multipolar que faria um
enfrentamento direto ao pensamento global, do que nós temos hoje na globalização, que é o pensamento imperialista, né? Porque a globalização hoje é a globalização a partir dos Estados Unidos. É aquilo que os Estados Unidos querem. Por isso que ela é imperial, né? Agora nós não, nós temos ainda uma outra perspectiva. Então, quando nós defendemos a presidenta Dilma e defendemos o seu mandato, nós não estamos aqui defendendo o PT, em que pese muitos companheiros e companheiras do PT estejam aqui, e aliás nós até sentimos que estamos meio abandonados desse ponto de vista, porque cadê o PT? O PT é o maior partido de esquerda da América Latina. Onde é que está o PT que não está lutando pelo mandato que o povo o delegou? Cadê os dirigentes do PT, os deputados do PT, os senadores do PT, que tem, não sei o porquê, mas tem a insistência de chamar o Michel Temer de presidente e um regime de governo? Não há governo. Há um regime coordenado por uma associação criminosa, como eu já disse, entendeu? Que tomou o poder de assalto. E hoje, a perspectiva é aquilo que eu quero fazer, a fala da presidenta Dilma nos Estados Unidos agora essa semana. Ela disse o seguinte: olha, eu duvido que prendam o Lula, eu acho que eles não são loucos há tanto, mas é óbvio que vão inviabilizar o Lula. Mas também é importante que a gente diga aqui que, quando o movimento anula o golpe, nós não estamos aqui militando contra o Lula, para aqueles que gostam às vezes de usar de subterfúgios para fugir do bom debate da construção do pensamento, como ele precisa ser um pensamento transparente, claro, confiável. Nós estamos aqui para defender a democracia, porque sem ela, nós sabemos que o Lula é o maior líder do país e que ganha qualquer eleição, a gente sabe disso. Só que sem ela, o Lula sequer concorre. E quem quiser pagar para ver, vai quebrar a cara. Porque eles não vão permitir que o Lula concorra a presidente. Porque o Lula representa em si a vontade do povo, assim como a presidenta Dilma. A presidenta Dilma paga não só pelo fato de ser mulher, mas sobretudo pelo fato de que não, em nenhum momento, aceitou sentar na mesa com um corrupto. E aí nós, que passamos a vida inteira se dedicando, lutando, como as companheiras e companheiros que estão aqui todos, e os que não estão aqui, como a companheira lá da DCP, se dedicaram a vida inteira para construir uma organização para lutar pela verdade, pela dignidade, pelo respeito. Agora, não realmente a Dilma, eu acho que ela foi muito dura, ela tinha que ter conversado com o Cunha. Imagina, como é que a Dilma não ia ouvir o Cunha, como é que não ia respeitar a força que tem o Renan Calheiros, o Romero Jucá, o José Sarney, o Aécio Neves, a Rede Globo. Mas capaz, a Dilma também, né? Pelo amor de Deus, nos deixou na mão a nossa companheira. E tem gente que olha para eles como se isso fosse a oitava maravilha do mundo. Não, a presidenta Dilma é delegada por mim, quando eu votei lá atrás. É o meu direito que está nesse negócio. Se a gente quiser falar de indivíduo, se a gente quiser falar de indivíduo, é o direito de 54 milhões somados aos outros 50 milhões que perderam para nós. Então é o direito de toda a nação que está sendo usurpado por essa associação criminosa. Então não reduzam a nossa luta ao PT, não reduzam a nossa luta, ainda que eu acredite que ela tem uma estatura enorme, a presidenta Dilma, mas também não se trata só da presidenta Dilma. Se trata de um povo, de uma história, de uma construção de perspectiva real. Se trata de nós sairmos do mundo da telenovela da Rede Globo e passar a viver a vida real de quem pega ônibus, de quem ganha salário mínimo, de quem tem que pagar faculdade e trabalhar. O pré-sal é essa garantia para o meu filho, para a minha geração, para os filhos dos meus filhos, os filhos de vocês, e principalmente também para o filho dessa turma que a gente chama de coxinha, porque são eles que estão sentados lá na Universidade Federal. Não sou eu. Eu estou ralando para ver se eu consigo pagar o meu FIES, para tentar competir com essa gente lá no futuro. Então, assim, essa luta ela é muito mais profunda e ela é muito mais conceitual do que se imagina. Nós precisamos começar a negar, é o que eu acho, nós precisamos negar a superficialidade, temos que acabar com o grenalismo, né? Para quem está nos ouvindo e não é do Rio Grande do Sul, é como se fosse o Fla-Flu, né? Tem o carioca aqui, lá,
falando de direito, de Constituição. Nós não estamos falando aqui de petralha, de bolivariano. Vamos parar com essa conversa, porque senão nós vamos começar a chamar todo mundo de Trump, nós vamos começar a chamar de bucho, os caras que são da direita, nós vamos começar a chamar de tudo que não presta, se for essa questão. Só que não é isso. O Brasil, a sociedade brasileira, a humanidade, nós, já estou concluindo, minha companheira, nós precisamos de mais. E nós somos bem melhor do que isso. Bem melhor do que esse pensamento binário, eu sou a favor, eu sou contra. Tem outras coisas em jogo aí, pessoal. O dia é feito de 24 horas, não é um momento. Então, reflitamos e nos unifiquemos e vamos lutar, porque se não for o povo, vamos esquecer, esses dias eu propus, só para concluir agora mesmo, esses dias eu propus, vamos esquecer as organizações. Elas têm um preço para pagar, a história vai cobrar delas. As pessoas, quando tiver eleição, se tiver, vão refletir, pô, mas será que eu vou confiar de novo lá no Paulo? Vou citar meu sogro aqui, vou confiar no Paulo, eu elegi o Paulo, teve um golpe de Estado, o Paulo não fez nada. Paulo disse que ia fazer oposição responsável. O povo vai pensar bastante, vou votar nesse cara de novo, se tiver um golpe de novo, será que vai continuar na oposição responsável? Enquanto o trabalhador está apanhando na rua, enquanto os negros estão sendo exterminados na periferia, é isso que nós vamos fazer? Enquanto as mulheres têm que continuar baixando a cabeça, porque é o seguinte, ó, vocês são mulheres que têm que ficar na cozinha mesmo. E o Bolsonaro tem que falar, das coisas, a gente tem que dar risada do Bolsonaro, ficar falando do Bolsonaro. Nós temos que nos debruçar em falar da sociedade, em falar do que a gente quer para o nosso país, em falar do nosso programa. Esqueçamos eles, construamos nós aquilo que nós acreditamos. E quando a gente constrói sonhos, isso é tão bonito que é isso que contagia as pessoas. É isso que recupera a esperança na vida das pessoas. Não é ficar falando dos outros também, toda hora, porque são golpistas, porque não sei o quê. Esqueçamos essa gente. Vamos lutar sério, como gente madura, como gente que sabe aquilo que está lutando e aquilo que dedicou a vida. Tá bem? Então era isso, eu quero agradecer e desculpa se eu me alonguei.